E é isso aí, pessoal. Quero me apresentar aqui, né? Eu sou o Bruno Pompei, para quem não me conhece. Tenho 30 anos, rostinho de 20. Sou casado com a Gisele, minha esposa maravilhosa. E hoje sou eu que vou trazer a palavra. Bom, é isso aí. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de identidade. Não sei quantos de vocês viram nas redes sociais, né, o tema identidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. É algo que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Existe uma confusão de identidade, de ideias de quem nós somos ou quem nós deveríamos ser no mundo. Mas a gente vai buscar a clareza na palavra de Deus, para que isso fique muito claro para nós, onde nós encontramos a nossa identidade. Amém? Eu queria orar para a gente começar, para que Deus fale aos nossos corações. Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, porque cada pessoa que está aqui, Deus, eles disseram um sim para o encontro que o Senhor marcou com eles, Pai. Obrigado porque o coração dos teus filhos estão sedentos, os seus filhos estão famintos da tua palavra. E como nós cantamos, nós louvamos nesse último louvor, Deus, nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos nos aproximar de ti, Deus. E que essa palavra venha de encontro conosco, que a semente dessa palavra possa cair em nossos corações de fato, Deus, e possa realmente germinar e dar ótimos frutos que glorifiquem o teu santo nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, galera. Eu queria perguntar para vocês, e se vocês quiserem falar, pode falar, seria ótimo se vocês falassem. O que vem à mente de vocês quando vocês ouvem falar sobre a palavra identidade? Vou falar aí. Documento, RG, o que mais? CPF. Documentos, né? Legal, e por que a gente associa a palavra identidade a um documento? Porque no documento contém nosso nome, a data de nascimento, o nome de nossos pais, o lugar que a gente nasceu. E tudo isso é interessante, é legal. Só que isso não define quem nós somos, certo? Porque se definisse, por exemplo, eu chamo Bruno, como eu já me apresentei para vocês. Só que tem vários Brunos aqui na igreja. A igreja tem muito Bruno, meu Deus do céu. Né? O que mais tem aqui é Bruno, eu acho. E não sei se vocês já pensaram no significado do nome de vocês. Não sei se vocês já pesquisaram ou coisa assim. Alguém de vocês já chegou a pesquisar? E é interessante que os nomes têm um significado, né? É legal pra caramba, porque não sei se vocês já perguntaram para os pais de vocês: ah, pai, por que você me deu esse nome? E eu estava conversando com a minha mãe, uma vez ela me falou, e hoje eu estava até conversando de novo com ela para relembrar algumas coisas. E falando: mãe, como que era para ser meu nome mesmo? Você tinha me falado? E ela falou que meu nome era para ser Paulo Henrique. Eu sou Paulo Henrique Pompei Pinheiro. Olha, P, vai ser quase tudo P, né? P. Mas minha mãe não pensou o nome de Bruno para mim desde o começo. Era para mim chamar Paulo Henrique. Minha irmã mais velha era para ser chamada de Bruna. Minha mãe gostava muito desse nome. E ela, só que daí eles decidiram, meu pai e minha mãe decidiram colocar o nome dela de outro nome. Meu nome agora é Bruno, né? Da minha irmã Mariana. E eu fui pesquisar esses dias o meu nome mesmo, né? Não, antes, quando eu era criança, eu pesquisei o meu nome naquele dicionário de bolso, né? Todo mundo que ia para a escola tinha os seus livros, das matérias, e tinha aquele dicionário pequenininho, né? Um quadradinho que você levava para a escola, e tinha uns... Meu dicionário, eu não sabia que tinha nome. Não tem todos, na verdade, só que o meu tinha. Falei, caramba, olha que legal. E eu vi lá, Bruno, 2 pontos, Moreno. E só. Eu falei, caramba, né, Moreno.
Tá, né? Tá lá, tá escrito, vou fazer o quê? Só que daí esses dias pesquisando um pouco melhor, eu vi que tem uma derivação muito maior do nome Bruno. Eu vi que fala a respeito de moreno, anotei alguns nomes aqui, castanho, bronzeado, marrom, tá, marrom. E eu vi que esse nome originalmente era usado para distinguir pessoas que de fato tinham características físicas morenas. Antigamente foi criado esse nome porque a pessoa que era morena, que tinha o cabelo, ou pele, ou olho castanho, ou moreno, tinha esse nome, Bruno. E eu tenho esse nome, né? Ficava olhando para minha pele, não sei se é por causa do meu cabelo, do meu olho, da minha pele. Mas como eu disse, a gente percebe que não é o nome e nem o seu significado que define quem nós somos. Porque como eu disse, aqui tem vários Brunos. Um Bruno é um pouquinho mais moreno, outro Bruno é um pouquinho mais claro, um Bruno tem um físico diferente, outro Bruno tem um intelecto diferente, tem um jeito de falar diferente, enfim. E a gente vê que realmente, se todos os Brunos fossem iguais, não tinha essas diferenças. E beleza, a gente consegue entender que a definição da palavra identidade, na verdade, é um conjunto de características que definem uma pessoa. Então a identidade, como eu disse, não é definida a partir do nome, não é definida a partir tão somente da cor dos olhos, da cor do cabelo, mas do conjunto de características que vocês têm. A identidade de vocês é o conjunto de características que vocês têm. E já que a gente entendeu um pouco a respeito do que é identidade, o que vocês acham que é o contrário de identidade? O que não é identidade? Pensando, né? Bom, vamos lá. O contrário de identidade: aquilo que é discordante, certo? Aquilo que é discrepante, aquilo que vem em desacordo em relação à descrição e à verdade daquilo que é. A não identidade é alguém falar para mim, sei lá, o Gabriel é gentil, só que na verdade ele não é. Isso é a não identidade. O Vitor é um cara que você troca ideia com ele, o cara é massa, o cara, nossa, só dá risada, é muito engraçado, mas você vai ver, o cara é chato, é bravo. Não que ele seja, ele é gente boa pra pega, mas é um exemplo. Isso é uma não identidade, uma identidade falsa, né? Quantos, talvez os mais velhos aí, né, já tentaram entrar em algum lugar, né, alguma balada, alguma coisa assim, na vida antiga, né, com identidade falsa? Cadê a Yara? Deixa pra lá. Da Yara a gente sabe, né, mas que bom que Deus convenceu ela dessas coisas. E para entrar mais a fundo nesse assunto, eu quero falar a respeito da história de algumas pessoas aqui na Bíblia. E vamos começar falando aqui sobre a vida de Jacó. Jacó era um cara que tinha sua identidade meio desalinhada, né? Vamos ler lá em Gênesis 25, do versículo 24 ao 26. Se puder abrir as Bíblias de vocês no celular, na Bíblia física aí de folha, que é show. Gênesis 25, do versículo 24 ao 29. Diz assim: talvez uma versão de vocês esteja diferente, mas Raquel, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Ó Jacó vindo aí, ó. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó.
E aí continua dizendo, né? Tinha Isaac 70 anos de idade quando Rebeca deu à luz a seus filhos. Bom, é massa ver aqui essa história e perceber que Jacó já chegou pegando o calcanhar de Esaú, né? Vocês entenderam, né? A história, Jacó e Esaú eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, Jacó saiu segurado. Imagina, o bebezinho saindo segurado no calcanhar do irmão dele. E esse fato foi tão assim, nossa, impressionante para os seus pais, que eles deram o nome do segundo filho de Jacó. E não sei se vocês sabem o significado do nome de Jacó em hebraico. Significa aquele que agarra o calcanhar. É literal. Um dos significados. Daqui a pouco eu vou falar o segundo. E pensa, você vai dar o nome do seu filho de aquele que agarra no calcanhar. Aquele que agarra no calcanhar, vem jantar. A definição era Jacó. E como eu disse, né, mais tarde Jacó e Esaú foram crescendo, foram desenvolvendo as suas próprias características. E Jacó, como já desde o nascimento, já agarrava no calcanhar. Sabe aquela expressão que a gente ouve muito, né? Tem pessoa que pega no calcanhar, né? Aquela pessoa que é chata, que enche o saco e tal. E Jacó, ele foi crescendo dessa forma. Jacó, ele enganava as pessoas. Ele enganou Esaú diversas vezes. Das piores enganações que Jacó fez foi quando ele enganou o pai dele, Isaac. Em Gênesis 27, se a gente for pegar para ler, o pai dele, Isaac, falou lá, né? Falou para Esaú: Esaú, tô com fome, faz lá um prato gostoso que você sabe que eu gosto e traz para mim, que quando você trazer para mim, eu já vou te abençoar. Vou te passar a bênção do primeiro filho, a bênção da primogenitura. E Jacó, né, muito esperto lá ouvindo, a mãe de Jacó também, que gostava mais de Jacó do que de Esaú, falou: Jacó, tem uma boa para você, hein? Você não pode perder essa, mas você tem que fazer do jeito que eu te falar. E Jacó não era nada besta, né? A mãe, demorou, vamos fazer, né? Mãe, demorou, vamos lá. O que aconteceu? A mãe de Jacó foi lá, preparou um jantar top, que sabia que Isaac gostava, e falou: Jacó, só que é o seguinte, seu pai falou para que Esaú vá lá, então você vai ter que se vestir de Esaú. E Jacó: não, beleza mãe, vamos lá, vamos no guarda-roupa de Esaú. Começou a pegar as traias de Esaú, colocar as roupas de Esaú. E assim como a gente viu no nascimento, Esaú, ele era um cara peludo, ele era um caçador. Então na roupa dele tinha o próprio cheiro de campo, de caça. Ele devia suar pra caramba, né? E Jacó colocou aquela roupa. A mãe de Jacó ajudou ele, colocou algumas coisas que deixavam ele mais peludo no pescoço. Jacó não tinha nem um pingo de barba. Com certeza Esaú devia ser mó barbudo, e naquela época não tinha minoxidil para Jacó usar, né? Então ele devia não ter nenhum fiapinho de pelo no rosto. E a mãe dele deu um jeito, enfim. Jacó chegou lá e falou: pai. Isaac disse. Isaac, para que vocês saibam, Isaac, ele já era bem velhinho, estava no fim assim da vida, ele estava cego, então ele não sabia quem era. Então quando Jacó chegou se fazendo de Esaú ali, ele falou: pai, e Isaac falou: quem que é? Qual dos meus filhos que é? Jacó respondeu: eu sou Esaú. Se aproveitando do pai que era cego. Eu sou Esaú. E aí o pai: beleza, Esaú, chega aí, você trouxe o que eu queria, eu tô com uma fome monstra, né? E lógico que eu trouxe, né? Jacó então apresentou o jantar ali, o pai dele comeu e tudo mais. E o pai dele ficou meio encafifado: a voz parece que é de Jacó, mas deixa eu ver. E ele chegou perto de Jacó, sentiu o cheiro da roupa de Esaú. Falou: caramba, é Esaú mesmo. Colocou a mão em Jacó e sentiu os pelos. Falou: caramba, é Esaú mesmo.
E foi então que o pai dele declarou a bênção de primeiro filho sobre Jacó. Ou seja, Jacó, essa enganada de Jacó foi a mais zica que ele podia fazer. Roubou a bênção de primogenitura do seu irmão. E a segunda definição de palavra Jacó entra aqui, que é como ele passou a ser conhecido a partir de então, que é enganador. No hebraico, a derivação do nome Jacó corre para duas vertentes. A primeira é aquele que agarra pelo calcanhar, e a segunda é enganador. E a gente vê que isso era tão forte sobre a vida de Jacó, que ele viveu um período tendo a primeira definição como uma verdade, e a partir de outro período ele passou a viver com a segunda definição. E ele cresceu assim, viveu assim, sendo um enganador. E aqui sim, fazia sentido. O nome dele de fato definia quem ele era. Ele tomou tanto para si, que de fato ele passou a ser enganador. Era aquele cara que encafifava: não, como que eu posso enganar a próxima pessoa? Eu vou conseguir uns boi ali de graça, eu vou tentar trocar um negócio, vamos ver no que dá. E ele conseguiu, o cara era fera. É que nem fala, né? Enquanto os honestos dormem, os desonestos estão trabalhando. Jacó era aquele cara que estava matutando, pensando no que ele podia fazer, em como ele conseguia uma coisa melhor, sem que houvesse um tipo de esforço diferente. Mas o louco que a gente vê aqui é que Jacó, ele se passou por uma pessoa que ele não era, né? E no conceito de identidade a respeito da vida de Jacó, a gente consegue tirar alguns exemplos e olhar para nós mesmos também. Quantas vezes a gente quer se passar por alguém que a gente não é? Quantas vezes a gente tenta falar coisas que normalmente a gente não fala, às vezes só para impressionar o outro, para, sei lá, convencer alguém? Quantas vezes a gente se veste de uma forma que a gente nunca se vestiria, mas em determinado momento a gente passa a se vestir para, sei lá, conquistar alguém, conquistar confiança. E esse é o nosso perigo. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos essa necessidade de aceitação das outras pessoas. Nós não sabemos quem nós somos. Se Jacó soubesse quem ele de fato era e o que ele poderia fazer para melhorar a vida dele, ele mudava. Mas não, ele continuou vivendo isso. E muitas das vezes a gente vive isso também. A gente bate o olho em alguém e fala: caramba, que legal, você é igual a ele. Só que a gente não sabe a realidade que existe atrás de um post do Instagram, Facebook, alguma coisa. Talvez, a gente vê muito, né? No Instagram, a pessoa tá linda, maravilhosa, sorrindo, tirando foto e tudo mais, mas por trás, nos bastidores, a vida tá destruída, a vida tá em declive, e a gente está tentando imitar ela, sem saber que o preço que se paga é aquilo, é árduo, é doído. E quando a gente faz isso, a gente corre o grande risco de ser levado por esse fluxo que a gente está vivendo. Porque se a gente não está satisfeito com uma pessoa, a gente olha para outra e começa a fazer igual aquela. A gente não está mais satisfeito com essa, a gente olha para outra e começa a fazer igual a essa. E a gente corre o risco de acontecer com a gente aquilo que está escrito em Efésios 4:14, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O risco que nós corremos é esse: ser jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem nos conhecer. E uma advertência que a gente deveria, olhar para o espelho e fazer para nós mesmos, é de parar de querer ser outra pessoa. É de parar de querer, assim como Jacó, vestir a roupa de outra pessoa. A nossa roupa, quem nós somos, já está pronta. Não tem por que a gente pegar de outra pessoa e tentar vestir. Que a gente possa aprender a fugir de termos e de sustentar uma identidade falsa,
como Jacó fez durante a vida inteira dele. Mas ainda olhando para a vida de Jacó, o massa é que a gente pode ter uma esperança monstra, porque em Gênesis 32, 24 a 28, se você puder abrir, legal que a gente possa ler isso daí junto. Gênesis 32, 24 a 28. Houve um momento aí que aconteceu que, foi um divisor de águas na vida de Jacó. Nesse tempo aí, Jacó já tinha conquistado muitas coisas, rebanhos, a família dele estava grande, já tinha muitas pessoas servindo ele, e ele era meio tretado ainda com Esaú, né, com o irmão dele. No momento que aconteceu essa história aqui, Jacó estava remanejando tudo que ele tinha de pertence, ele estava enviando para uma outra região, e ele mandou tudo na frente, vai indo na frente aí que eu vou pensar na vida, vou espairar a mente aqui e vamos ver, daqui a pouco eu chego. E no versículo 24 começa dizendo assim: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Enquanto o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, presta atenção nisso aqui: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, seu nome não será mais enganador, seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. É impressionante ver o privilégio que Jacó teve de se encontrar com Deus nesse momento e ter o seu nome alterado por Deus, mudado por Deus. Mas muito mais do que isso, foi um divisor de águas na vida dele, porque a partir disso a identidade de Jacó foi renovada, foi realinhada. Os propósitos que ele tinha não era mais de enganar uma próxima pessoa, ou passar a perna, ou pensar nisso, mas ele tinha novos propósitos, que foi o que criou, depois as tribos de Israel, de onde veio a linhagem de Jesus. Olha que louco, Jacó, que era um cara enganador, um cara que estava por baixo em tudo, passou a ser o cara responsável por ser o pai de Jesus, vamos dizer assim, o pai do povo de onde sairia Jesus. Cara, Deus é maravilhoso, porque a gente vê que, Jacó não tinha esperança. Jacó era um cara que, vamos chutar pro lado e deixar ele definhar aí, até tomara que Jacó vá logo, porque ele está enganando todo mundo e tudo mais, mas olha como Deus olha. É massa pensar nisso, porque a ótica de Jesus sempre é diferente do que a nossa. Se fosse pela gente, a gente já tinha sacrificado, era Jacó na cruz e chegar ao pau. Agora Deus não, Deus olhava para ele e tinha esperança daquilo que Deus poderia fazer na vida e através da vida de Jacó. Outro cara que também tinha uma identidade muito louca era Paulo. Antes ele se chamava Saulo, Saulo de Tarso, de onde ele veio. Não sei quantos conhecem a história de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos. Eu acho isso muito louco, porque, pensa, um cara que era perseguidor de cristãos. Ele ia de cidade em cidade, quem estivesse orando, ele pegava e descia a lenha. Quem falasse um amém perto dele, tomava espadada. Olha
que louco isso. Ele prendia, ele judiava, ele matava aqueles que buscavam a Jesus. Lá em Atos 9, de 1 a 6, a gente também encontra esse divisor de águas na vida de, até então, Saulo. Vou ler aqui rapidinho. Ele ainda estava sendo mandado para matar algumas pessoas na cidade de Damasco. No capítulo 8, 7, vem detalhando um pouco mais a respeito de quem Saulo era. Mas entrando aqui no capítulo 9, começa dizendo assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E aí que é o massa. Chegou o momento de Paulo, só que ele não esperava isso. Ele não esperava que Deus ia encontrar ele, que Deus ia pegar ele na curva. Ele devia estar louco, mano. Eu tô indo para Damasco, vou passar o facão nos caras, vou matar mais uns. Vou riscar a parede mais ali, uns 5 tentos. É minha ambição, é isso. Só que chegou aqui, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Paulo então caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E essa voz então lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer, o que você deve fazer. E a partir de então, né, essa história continua. Paulo vai até a cidade, Saulo vai até a cidade, encontra um cara, e o cara profetiza sobre a vida dele. Paulo aqui, ele não estava enxergando, porque ele caiu não sei se ele bateu a cabeça, se Deus quis cegar ele de alguma forma, e Deus cegou ele por 3 dias e tudo mais. A história continua. Só que, como eu disse, assim na vida de Jacó, assim como foi na vida de Jacó, Paulo também teve essa oportunidade de se encontrar com Jesus. Jacó se encontrou com Deus, Paulo se encontrou com Jesus. E novamente a gente vê uma identidade sendo realinhada, propósitos sendo alterados. Um novo nome foi dado a Saulo. A partir de então ele foi chamado Paulo. E o massa aqui é que a partir de então, Paulo, ele não vivia mais para matar cristãos, mas para gerar vida entre o povo de Deus. Isso é massa ver, porque não sei se vocês perceberam, mas tem uns caras que são casca grossa, né, na Bíblia. Caramba, só tomando chicotada que acorda pra vida. Jesus é tão demais, né? Tão amoroso. Os caras não querem ir pelo amor. Os caras têm que tomar uma chulapada para abrir os olhos. Só que Deus fazia questão de encontrar justamente essas pessoas, assim como Jacó, assim como Paulo, que viviam a vida deles da forma que bem entendiam. Eles foram encontrados porque em determinado momento da vida deles, eles se exporam a Deus. E por isso que eu orei e falo nas células, eu costumo dizer sempre isso, de que cada momento que a gente tem oportunidade de estar em uma célula, em um culto, é uma oportunidade ímpar de se expor na presença de Deus. Deus pegou Jacó na curva, sorte a dele.
Jesus pegou Paulo no caminho ali. Sorte de Paulo. E a gente está esperando esse momento que Deus vai dar no meio? Porque muitas das vezes a gente sustenta uma identidade, a gente acha que a gente vai viver isso pro resto da vida. Que pela gente a gente não se molda, a gente não se altera, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai indo. Isso não é algo nem um pouco saudável. E quando eu falo a respeito de identidade, esses dias mesmo eu estava conversando com a Gi, eu lembrei que houve um tempo, né, de nossas vidas, meu, da minha família, que a gente passou por um momento de luto, né, de tristeza, de dor, e esse tempo dói até hoje. Mas eu lembro que eu não tinha forças. Todo dia eu chegava do trabalho e chorava, e graças a Deus pela Gi, que me dava ânimo, me dava todos os motivos para no outro dia olhar como um presente, levantar a cabeça e encarar a vida novamente. Só que eu lembro que eu conversava com a Gi, eu falava, estava triste, mal, só que eu me conheço, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu falava pra Gi, amor, eu tô triste, eu tô mal, eu tô chorando, só que eu não sou esse, eu não sou essa pessoa, nesse momento eu estou desse jeito, nesse momento eu estou passando por isso. E eu falava pra ela, amor, eu não sei quando eu vou voltar, eu vou estar bem. Obrigado. Mas hoje eu estou desta forma, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que tem fé, porque nesse momento, nessa época, minha fé super abalou. Fiquei mal pra caramba. Só que, como eu disse, eu sabia e eu sei quem eu sou em Cristo. E isso me dá força, sempre me deu força. Eu falava muito pra Gi. Eu falava, amor, espera um pouco, eu estou. Eu até comentei com ela esses dias que eu via e lembrava daquele versículo de Salmos 23, né? Que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque eu vejo esse versículo, esse ainda que eu ande, como um estado. O andar é um momento, você não vive a vida andando. Você não é uma pessoa que é conhecida por andar. Ou dizer que, caramba, aquele cara ele não para de andar. Né? A gente não é conhecido por isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz respeito de um tempo. E eu olhava para esse vale e falava, peraí, ele está acabando. Eu estou andando, eu estou começando a sair dele. Porque eu sei quem eu sou. Desde que Jesus começou a fazer sentido em minha vida, em muitas coisas, novos valores foram acrescentados, novos princípios, minha identidade passou a ser firmada em quem Deus é, em quem Cristo é. E por isso que eu sabia onde eu iria chegar. E hoje, glória a Deus por isso. Hoje eu estou bem. Hoje estamos aí liderando a célula de adolescentes. Hoje eu estou aqui, né? E isso é para glorificar a Deus. Não é porque eu sou bom, ou porque eu me preparei, ou coisas do tipo. Muito pelo contrário. Isso é muito mais um testemunho daquilo que Deus fez e faz do que de quem eu sou. E para entender a nossa verdadeira identidade, nós precisamos entender que lá na origem de quem nós somos, antes mesmo da gente nascer, Deus já olhava para a gente. Eu acho incrível quando eu leio lá em Jeremias 1:5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu os escolhi, eu o conheci.
Em Salmo 139, 13 a 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. É incrível isso, porque Deus ele já identificava a gente antes da gente nascer, antes da gente, sei lá, tá na barriga da nossa mãe. Eu olho Deus como um designer, né? A gente, dentro dessa área de engenharia, arquitetura, design e tudo mais, eu penso Deus assim como se tivesse com um tablet na mão e moldando a gente, desenhando, e nossa, ficou show. Vai pra terra. Sabe, eu penso nisso, Deus desenhando, Ele caprichando a gente. Por isso que eu falo, essas afirmações de Jeremias, de Salmos, são tão mais fortes e vivas do que as afirmações que a gente busca hoje, com 20 anos, 30 anos, 25, 40, 50, sabe? Isso daqui é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Em Mateus 3, 16 a 17, fala a respeito de um cara que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é um dos caras assim mais impressionantes da Bíblia, que é Jesus Cristo. Nesses versículos aqui diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. E não sei se vocês sabem, a missão de Jesus com certeza foi vir nos salvar, mas a intenção maior de Jesus, quando Ele veio à terra, foi de nos reconciliar com o Pai, se tornando nosso irmão. E como nós somos irmãos de Jesus, nós também temos essa herança que Jesus declarou sobre a vida dele. Nós também somos filhos amados de Deus. Eu queria que vocês tivessem essa afirmação sobre a vida de vocês. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz disse. Eu queria que vocês tomassem essa afirmação para a vida de vocês, de que vocês ouçam como se Deus estivesse dizendo a vocês: vocês são meus filhos amados, de quem eu me agrado. E isso deve ser algo que deve sustentar as nossas identidades. Só de saber que eu sou filho amado de Deus, por que eu vou querer ser outra coisa? Por que eu vou querer ser, sei lá, o cara que é o zica do rolê, o cara que chama mais atenção num lugar, em outro, se eu já tenho essa identidade tão bem firmada em mim, de filho amado de Deus? Só que assim, lembra que eu disse a respeito de Jacó e de Paulo? Como eu disse, Jacó, Deus o encontrou. Paulo, Jesus o encontrou. E hoje, como eu disse, é nossa oportunidade de se expor na presença de Deus, para que o Espírito Santo nos encontre famintos e sedentos de saber quem nós somos nele. E não sei se alguém está com a cruz
das impressões digitais. Ministério de Música, se puder estar vindo aqui. Sei quantos de vocês deixaram a marca de vocês aqui. A impressão digital. Algo único. Algo singular. Só você tem. Como eu disse, Deus desenhou isso com o maior capricho. Deus desenhou a sua digital, que é algo tão assim pequeno. Olha pro seu dedo aí. É um negócio assim menor, é uma menor parte do meu corpo, é meu dedão aqui. Todos os meus dedos têm uma digital que é totalmente diferente de qualquer pessoa no mundo. E tem gente que ainda duvida do amor de Deus. Então assim, para que fique claro, a identidade de vocês, a minha identidade, a nossa identidade, só é encontrada em Cristo. Não é encontrada em outro lugar. Não vai ser encontrada em outro lugar. Criar métodos, criar fórmulas de tentar encontrar minha identidade em outro lugar. Vou criar um Deus diferente. Meu, isso não existe. Não há outro como tu, como a gente cantou. Não existe outro Deus. A identidade que a gente tem só é encontrada aqui, na cruz de Cristo, em quem Cristo é. E tem uma frase de um escritor chamado Bill Johnson, que diz o seguinte, queria finalizar com isso, que quando você entender quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então olhem para dentro de si, encontrem, busquem a Deus. Sabe? A gente só vai encontrar quem nós somos em Deus. Não é em outro lugar, é em Deus. Não é com Deus, não é se Deus me mostrar, me falar ou fizer outro tipo de coisa, mas é em Deus. Porque a identidade de Cristo é uma identidade forte, é uma identidade verdadeira, uma identidade cheia de características, de valores e princípios, e é por isso que eu encontro a minha identidade nele. E é com isso que eu quero finalizar. Queria convidar você a ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos, baixe a sua cabeça e coloque a identidade de vocês diante de Deus. Quem vocês dizem que vocês mesmos são? O que falta de Cristo em mim para que eu seja ou tenha as características de Cristo? Comecem a orar, coloquem a vida de vocês diante de Deus, a identidade que vocês querem buscar de Deus em vocês. Amém, Pai amado, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Se existe entre nós qualquer identidade falsa, qualquer identidade que vai ao contrário da identidade do Senhor, que o Senhor derrube por terra em nome de Jesus. Vem reafirmar que somos filhos de Deus, somos seus filhos, assim como o Senhor afirmou sobre Jesus Cristo, e nós tomamos essa herança também, como co-participantes dessa herança, Pai. Nós também somos filhos amados do Senhor, Deus. Nós tomamos essa verdade sobre nós. Nós queremos tomar sobre as nossas vidas as características do Senhor, que são tão excelentes, que são magníficas, e que em nós seja visto muito mais do Senhor e muito menos de nós, Pai. No nome de Jesus, Pai.
No nome de Jesus. Nome de Jesus.